Oi, gente, eu sou Adriana de Oliveira, sinóloga e etóloga, especialista em comportamento, distúrbios de comportamento e agressividade canina. No vídeo de hoje eu vim falar de algo que preocupa muito seus donos, principalmente porque acaba incomodando muito as pessoas que estão ao redor da convivência com esse cão. Vim falar de distúrbios de ansiedade. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês aonde esse problema começa na grande maioria das vezes e te ensinar a detectar se seu cão realmente sofre ou não de distúrbios de ansiedade, quem sabe poder te ajudar a evitar esse problema no futuro, caso você tenha um cão filhote, ou a te ajudar, de certa forma, a amenizar esse problema, caso ele já esteja instalado no seu cão adulto. O distúrbio de ansiedade começa, na grande maioria das vezes, na fase infantil. Ele não está muito relacionado à questão do temperamento do filhote. Então, a parte de hereditariedade é responsável por uma parte deste problema, né? Onde a gente determina que aquele indivíduo vai ter uma inclinação para esse distúrbio de ansiedade. Como assim? Quando o filhote nasce com um temperamento de ser um cão mais ansioso, ou quando o filhote já tem um temperamento de ser um pouco mais reservado, mais tímido, mais inseguro, mais covarde, provavelmente este filhote já tem uma tendência, uma inclinação a desenvolver distúrbios de ansiedade. Então, aqueles cães mais corajosos, mais ativos, também podem desenvolver distúrbios de ansiedade, mas em uma outra categoria, mais relacionada pelo estresse, pela falta de atividade, pela solidão. Mas o distúrbio de ansiedade, na grande maioria das vezes, está relacionado à fase de socialização, à fase de educação e à fase infantil do filhote. Geralmente, quando o proprietário recebe um filhote vindo de um canil, a fase ideal para que esse filhote viva com os pais e com a matilha é de pelo menos 60 a 70 dias. Eu gosto de entregar os filhotes com 90 dias. Acho que esse filhote aprende a ser cão na convivência com outros cães e não com pessoas. Então, a convivência com a mãe, com o pai, com o macho da ninhada, que às vezes é tirado de lado, é muito importante. A convivência com os irmãos dessa matilha é muito importante. É nessa convivência que o filhote aprende a ser cão em todo o aspecto da palavra. De que forma? Aprende a ter o controle da mordida, brincando de morder com os irmãos. Aprende a ficar sozinho no momento que a mãe aparta ele da ninhada. Então, são características que nós, como humanos, não temos como ensinar para um cão. A fêmea fala a linguagem que o filhote dela entende. E você não fala a linguagem que o filhote entende. Na verdade, você vai aprender a se comunicar com esse cão com o passar do tempo. Então, já começa o primeiro erro aí. Provavelmente, se você recebeu esse filhote com 30 dias, que nem às vezes eu vejo esses absurdos. Eu recebi meu filhote com 30 dias. Meu Deus, né? A possibilidade disso gerar algum tipo de distúrbio de comportamento nesse filhote é muito grande, porque ele perdeu esse período importante onde ele aprenderia a ser seguro como um indivíduo canino. Ele já perdeu esta fase importante. Aí, filhotes que são recebidos nas futuras famílias com 45 dias, com 60 dias a gente já é aceitável. Mas com 30 dias, com 45 dias, é uma atrocidade no meu ponto de vista. Então, daí já se começam a iniciar os primeiros aspectos e começam a se instalar os problemas que aí serão originados do distúrbio de ansiedade. Quando esse filhote chega na sua casa, ele passa por um processo importante que a gente chama-se da síndrome da perda do objeto de apego. O objeto de apego desse filhote geralmente é a mãe. Então, no momento que ele é retirado dessa matilha e vem para sua casa para fazer parte de uma matilha humana, ele vai passar por uns dias à deriva, até que ele entenda que ele precisa substituir esse objeto de apego que era a mãe pelo futuro tutor ou pelo futuro proprietário. Neste período, o filhote vai agir somente instintivamente, né? É a fase que se inicia, a fase de formação da personalidade desse filhote, mas você ainda não teve tempo de introduzir elementos da natureza desse filhote, na convivência com esse filhote, introduzir estímulos, introduzir limites. Então ele não conhece nada. Ele vai se comportar de que forma nesse período, nesse espaço que nós temos aqui? De forma instintiva. Então a natureza instintiva dele diz pra ele como ele deve se comportar. Ele vai se comportar como um cão da maneira que ele sabe ser cão. Neste período é o período que eu recomendo que as pessoas façam o treino de confinamento. Porque nós seguimos a natureza inteligente e sábia das mães caninas, das mães cadelas que apartam os filhotes com 45 dias. Ou por que elas fazem isso?
porque é importante que ele aprenda a se sentir seguro com a própria companhia. É importante que ele aprenda a identificar uma ameaça e procurar a segurança do líder somente se sentir ameaçado. Então, neste período, ele está exercitando o autoconhecimento e a própria segurança para que ele se torne um indivíduo adulto, seguro, equilibrado e feliz com a própria companhia. Neste período, quando nós iniciamos corretamente o treino de confinamento, não deve ser o seu caso, provavelmente você não teve esta oportunidade, é neste período que se instalam os distúrbios de comportamento. Por quê? Porque o dono recebe esse filhote em casa, aconchega esse filhote, traz esse filhote para convivência de junto da família, não ensina esse filhote a ficar sozinho, porque ele entende que a necessidade dele é ao contrário disso. Então vamos, coitadinho, ele foi separado da mãe, vamos amparar, vamos cuidar, vamos proteger. E na verdade você está estimulando positivamente um comportamento inadequado, porque naquele período ele ainda está inseguro, porque ele está trocando a perda, o objeto de apego da mãe por você. Então é um período que, por mais que pareça cruel, ele precisa ficar sozinho, não 100%. Nós vamos lá, cuidamos desse filhote, trazemos esse filhote para convivência vigiada, porque desta forma ele não vai ter tanta oportunidade de errar. Nós vigiamos para quê? Para conseguir, através dos erros, os acertos, as necessidades de conseguir a correção no momento adequado. Voltando à questão da ansiedade, do distúrbio da ansiedade, então neste período os donos acabam oferecendo companhia demais, acabam amparando o filhote demais, ele perde esta oportunidade de aprender a ser seguro sozinho. Não só isso, o que acontece? Na grande maioria das vezes, você diz ao cão o que ele é e ele será. Você diz ao cão o que ele deve temer e ele temerá. Então, é muito comum nesta fase infantil o filhote não reconhecer um barulho muito alto, como um barulho de trovão, como um barulho de fogos, um barulho de explosão, se assustar e procurar a sua companhia, entendendo que você é o possível e provável líder dele. E neste momento, o que o dono costuma fazer? Costuma socorrer o filhote com afago, com carinho, entendendo que aquela é a necessidade real desse filhote. Então eu vou amparar, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou consolar. O consolo, o afeto, funciona para esse filhote como um estímulo positivo em resposta à ansiedade. Então você está dizendo para ele, você deve temer isso sim. Então distúrbios de ansiedade são caracterizados por comportamentos. O cão não consegue ficar sozinho, ele late demais, ele chora demais, ele arranha a porta. Se você tentar sair de casa para trabalhar, ele faz um escândalo, ele destrói objetos, ele late quando está no seu colo, ele acha que tem que te proteger excessivamente, late para todas as pessoas que estão ao redor. Isso são distúrbios de ansiedade. São geralmente relacionados por esse problema que eu já expliquei e demonstram uma insegurança excessiva. Outros distúrbios de ansiedade são caracterizados pelo estresse, pela falta de atividade, cães que têm um grau de atividade um pouco mais elevados. E às vezes o dono, na hora de selecionar a raça, não selecionou uma raça que fosse compatível com o seu estilo de vida. Então quer comprar um labrador e colocar ele na garagem de casa. Não vai dar certo, ele vai começar a destruir tudo que tiver ao redor. O que isso significa? Está faltando atividade para esse cão. Passeio com guia, oferecer um ambiente mais rico de coisas que ele possa fazer. Amarra um pneu numa árvore, se você não tem árvore, coloca garrafa PET, faz furinho, coloca a ração dentro. Existem hoje na internet vários mecanismos que você pode fazer para enriquecer o ambiente desse cão. O mais importante é a convivência, o vínculo. Você tem que conviver com esse cão. Não existe como você tirar estresse de um cão que está confinado e que está isolado e que está sozinho. Então existe sim o distúrbio da ansiedade relacionado à insegurança, existe o distúrbio da ansiedade relacionado a estresse, caracterizado também por cães que se mutilam
cochilam com lambedura de pata em excesso. Neste momento a gente pode entrar, você pode conversar com o seu veterinário, entrar com uma medicação homeopática, com floral, para baixar o nível de energia desse animal, para então entrar com uma mudança na introdução da vida desse animal. Mas não é possível só através de medicação, você vai ter que botar a mão na massa, meu amigo. Você vai ter que pegar esse cachorro, andar com ele, exercitar, gastar, drenar essa energia do animal, e aí você consegue ver esses distúrbios sumirem quase como mágica. É muito comum num cão que está estressado até comportamento de agressividade. Então tem como resolver? Tem como resolver, mas não tem como fazer mágica. Se o cão é seu, você vai ter que botar a mão na massa, vai ter que trabalhar, vai ter que mexer nesse cão, e aí você vai ver realmente os problemas sumirem como se fosse uma mágica. Para os distúrbios de ansiedade relacionados à insegurança, quando o problema já é estabelecido, o que eu posso fazer, Adriana? Então, assim, você vai ter que mudar esse contexto. Não tem como a gente ensinar um cão covarde a ser corajoso, porque isso já está estabelecido dentro da linha de temperamento desse cão. Mas tem como a gente reposicionar esse cão de uma forma que ele se sinta mais seguro perante aquelas coisas que eram uma ameaça para ele. Então, diante a esses estímulos negativos que causavam esse estresse, nós teremos que fazer a correção necessária, às vezes através do não e às vezes através de estímulo positivo. De que forma? Toda vez que ele escutar um rojão, se você corre para socorrer, tem casos de realmente que não dá pra gente mudar, porque tem casos que o cão gera um nível de estresse que se você não socorrer, se ele não for medicado, ele vai morrer. Então nem tudo dá realmente pra gente corrigir. Às vezes você entendendo o problema já te ajuda, mas em alguns cães a gente ainda consegue reverter. Como? Ignorando os comportamentos negativos, estimulando os positivos, mostrando pro cão que aquilo é algo que ele não deve temer, reposicionando a sua liderança, porque às vezes o cão tá um cão sem norte, e ele não se vê bem liderado, ele não se sente seguro perante a sua liderança. Então eu aconselho você, todos os vídeos que eu citei aqui, o vídeo de treino de confinamento, o vídeo de treino de condicionamento do nome, o vídeo de treino de condicionamento do não, que é muito importante na fase de educação do filhote, vídeo de liderança, todos eles não estão só na página aqui do Facebook, como também estão no canal do YouTube. Então eu te aconselho que você se inscreva lá, ativa o sininho para você não perder nada. Se você conhece alguém que está passando por esse problema ou por essa dificuldade, marca aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar para mim aqui também. Não esquece de me seguir no Instagram, me siga aqui em todas as minhas redes sociais para você não perder as novidades que estamos preparando para vocês com muito carinho. Um beijo grande no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!